Cara, se liga nessa dica que eu vou dar pra vocês aprender inglês. Cara, como que eu nunca pensei nisso antes? Se liga. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo esse site aqui pra vocês. E nesse site aqui basicamente consiste as palavras mais faladas em inglês. Você obrigatoriamente vai ter que aprender essas palavras aqui, entendeu? Então tá aí o link, você vai ver que aqui nesse lado tem as palavras em inglês e nesse lado aqui você tem a palavra traduzida em português. Se você quiser baixar esse documento, deixar aí no seu dispositivo, no seu celular ou no seu computador, é só você descer aqui a página até chegar nessa parte aqui e aí basicamente você clica nessa imagem aqui, ó. Quando você clica nessa imagem, ele vai carregar aqui, ó. E aí é só você clicar aqui nessa setinha aqui para baixo, onde tem o desenho da impressora, e você vai conseguir baixar e deixar ele no seu dispositivo. Vamos lá. Qual que é a dica que eu dou para vocês? Deixa eu só ajustar aqui a imagem para ficar melhor para vocês verem. Eu vou tentar ver aqui nessa lista de palavras, obviamente que aqui tem muitas palavras, velho, são 1000 palavras. Eu vou ver qual dessas palavras aqui eu conheço, qual palavras aqui eu já sei sem precisar olhar aqui essa opção de lado. O que eu recomendo? Cara, procure um jeito de censurar isso aqui, porque pode ser que você lê essa palavra e como você tá vendo aqui vai ficar fácil, né? Então você vai ter ali uma sensação que você sabe, mas na verdade você não sabe. O que que eu faço? Eu pego o bloco de notas e coloco aqui simplesmente aqui em cima. Você pode dar seu jeito aí de como que você vai fazer isso. Infelizmente eu não consigo ensinar para vocês como que vocês podem fazer isso, entendeu? Eu vou começar a analisar todas as palavras aqui que eu sei. E todas as palavras que eu sei, eu vou escrever aqui nesse bloco de notas. Como por exemplo, essa palavra. Cara, eu não vou ler. Eu vou tentar ao máximo não ler as palavras, porque a minha pronúncia em inglês tá horrível. Até o português eu não sei falar direito. Imagine o inglês. Essa palavra aqui, eu sei que é todos. Então eu vou pegar ela e vou verificar. É todos. É todos. Então, como eu sei, eu vou pegar ela e vou escrever aqui. Porque essa palavra eu já conheço, mano. Eu não preciso olhar a tradução dela para me descobrir o que é. Na minha cabeça eu já sei o que é isso aqui. Essa palavra que eu sei que é I. Tá de boa, eu escrevo ela aqui. Eu vou escrever, na verdade, em inglês, não em português. Boy, eu sei que é garoto. Eu vou escrever aqui. Então, mano, eu vou escrever todas. Até chegar em uma parte que eu não vou saber. Como, por exemplo, todas essas palavras aqui eu sei. Com exceção dessa. Essa aqui eu aprendi agora e eu acabei de colocar. Deixa eu até descer a página aqui até a parte que ela aparece. Tá, ela aparece aqui. Ela tá na lista 49. Tem palavras aqui embaixo, mais pra baixo, que eu conheço. Porém, eu não coloquei porque eu ainda não cheguei lá. Como eu não sei essa palavra, eu parei aqui, entendeu? Aí eu fui procurar a tradução. E eu vou dar uma dica pra vocês. Essa dica que eu acho que a maioria das pessoas sabe, mas essa não é a dica importante. Quando você chega em uma frase que você não sabe, velho, o que eu recomendo? Não tente olhar aqui a tradução dela por aqui. E também não tente traduzir ela pelo Google Tradutor. Você vai vir aqui, você vai copiar essa imagem, sem saber a tradução dela. Você vai vir aqui no Google Imagem e vai colocar. Lembrando que essa não é a dica importante. E aqui, mano, tem a palavra que você pesquisou. E aqui tem a imagem referente a ela. Cara, o melhor jeito de traduzir palavras em inglês é você fazendo isso. Procurando ela no Google Imagem, entendeu? Porque você automaticamente vai assimilar a palavra que você pesquisou com a imagem. A palavra que eu pesquisei foi essa e a imagem que apareceu foi essa. Obviamente um monte de cadeira. Então automaticamente eu vou saber que essa palavra significa cadeira. Então sempre que você for traduzir uma palavra, mano, tenta fazer isso. Obviamente vai chegar um tempo que algumas palavras, na verdade, porque vai chegar algumas palavras que você vai pesquisar e não vai aparecer coisas aleatórias aqui que você simplesmente não vai entender. Aí sim vai ser obrigatório você usar aqui o Google Tradutor. Mas algumas palavras só de você pesquisar aqui já vai aparecer aqui. Mas eu já estou enrolando muito. Vamos lá. Vamos supor que eu aprendi essa palavra aqui. E aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar ela aqui, vou adicionar ela aqui, beleza? E aqui, mano, já tem uma lista de todas as palavras que eu conheço. E aqui que vem a dica muito importante, mano. Se liga só. O que eu vou fazer? Eu vou copiar todas essas palavras e vou no famoso e mais conhecido ChatGPT. E aqui, mano, eu vou pedir pro ChatGPT criar um texto para mim. Pessoal, ignorem, por favor, mais uma dica importante, ignorem, dica não, mais uma observação, ignorem o texto que eu vou escrever aqui. Ignorem os erros de português, eu não sei nem o inglês direito, não sei nem o português também. Vamos lá, eu vou falar para ele, crie um texto, eu posso pedir o tamanho de tamanho médio, apenas com as palavras que eu irei enviar. Aqui ficou errado. E você pode falar para ele assim, ó, por favor, não use
outras palavras, apenas as que eu mandar. Mano, você tem que falar isso pro ChatGPT, senão ele vai colocar palavra ali que você não quer, entendeu? Então você pega, cola ali as palavras que você já sabe, apenas as que você já sabe, e manda pra ele, mano. E aqui, provavelmente, vocês já devem saber o que eu quero com isso, né, mano? Ele vai criar aqui o texto bonitinho, vai demorar um pouquinho. Tá, eu pego aqui, mano, e vou copiar. E vou voltar pro meu bloco de notas, bloco de anotação. Você pode usar um caderno, alguma coisa aí, o que você achar melhor. E aí você vai colar ele aqui. E aí, mano, você vai começar a traduzir o texto, como por exemplo isso aqui, ó. E lembrando que como aqui só tem palavras que eu conheço, vai ficar muito mais fácil de eu traduzir. Eu dei uma pausa aqui para fazer a tradução, porque eu vou demorar um pouco, né, para fazer a tradução, já que eu não sei o inglês, entendeu? Eu tô aprendendo. E como eu tô aprendendo, eu levei bastante tempo para fazer apenas essa tradução aqui. De acordo com esse texto aqui, que contém apenas palavras que eu já sei, eu fiz essa tradução aqui, ó. Esse dia começou em amanhã em casa. Ou seja, ficou horrível, não faz sentido nenhum. E de acordo com esse texto, eu tentei assimilar para fazer uma coisa mais perto disso aqui. Então eu botei, esse dia começou pela manhã em casa. Pode ser que seja isso aqui e pode ser que não seja, velho, entendeu? Esse que é o esquema. É na tentativa e erro que você vai aprender. Cara, é muito difícil você, de primeira, já pegar algo e aprender assim de primeira. Você vai cometer erros ao decorrer do tempo e é esses erros que vai fazer você ficar bom. E daí, como é que eu vou saber se eu traduzir de forma certa? Eu vou pegar esse texto, vou copiar e vou no Google Tradutor. Aqui eu pego e copio a tradução de forma correta e vou comparar com a tradução que eu fiz. Por exemplo, a minha tradução foi: esse dia começou pela manhã em casa. E a tradução certa é: este dia começa de manhã em casa. Ou seja, cara, ficou muito diferente, mas já tá meio que perto da palavra original, você entendeu, velho? Então, mano, apesar de eu não ter acertado o texto, esse é um exercício que eu tô fazendo pro meu cérebro aprender a ler em inglês, entendeu? Eu tô fazendo o meu cérebro se esforçar para que eu consiga traduzir os textos em inglês, entendeu? Para que eu consiga ler os textos em inglês. Eu não sei se vocês conseguiram entender, mas em resumo, eu vou tentar explicar de uma forma mais simples. Eu fazendo esse processo, o meu cérebro, ele tá trabalhando. Eu estou exercitando o meu cérebro para que ele possa ler e entender os textos e traduzir os textos automaticamente. No início vai parecer bem difícil, mas ao decorrer do tempo as coisas vão ficar muito mais fácil. Eu vou pegar outra parte do texto aqui e vou traduzir. E aqui, mano, eu tô trazendo outro exemplo para vocês verem. Tá, tem essa palavra aqui e de primeiro eu traduzi ela assim: o garoto e a garota abrem o quarto e jogam com o cachorro e o gato. Cara, ficou muito estranho. Mas aqui eu já consigo assimilar algumas coisas que podem fazer sentido. E aqui já foi a segunda tentativa de traduzir o texto com base nesse aqui, tentando aprimorar. Aí eu falei, não, só pode ser assim: o garoto e a garota abrem o quarto e brincam com o cachorro e o gato. Mas ficou muito estranho. Abre o quarto? Como assim abre o quarto? E daí aqui já foi a terceira tentativa, que eu fui e falei assim, pô, isso aqui não faz sentido. Então eu tentei traduzir de outra forma: o garoto e a garota abrem a porta do quarto e brincam com o cachorro e o gato. Cara, o texto aqui tá meio incorreto porque eu tô meio perdido, entendeu? Eu tô escrevendo assim muito rápido, então vai sair algumas coisas erradas. Ou seja, esse aqui já ficou mais perto: o garoto e a garota abrem a porta do quarto e brincam com o cachorro e o gato. E aqui é a tradução que é de fato que eu usei o Google Tradutor. O menino e a menina abrem a porta do quarto e brincam com o cachorro e o gato. Vocês podem ver que ao decorrer aqui que eu vou traduzindo, o meu cérebro ele vai começando a assimilar as coisas e vai ficando mais próximo da tradução real, entendeu? Ou seja, você vai treinando o seu cérebro a aprender o inglês, entendeu? E é simplesmente isso, velho. Você pode pegar todos esses textos aqui e tentar traduzir. Lembrando que aqui só tem palavra que você conhece, entendeu? Que você já conhece. E aí, de acordo com que você for aprendendo mais palavras aqui, você vai adicionando na sua lista, que é essa parte aqui, na sua lista. Deixa eu até apagar isso aqui, mano. Você vai adicionando aqui na sua lista, que vai ficando maior. E aí você vai pedindo pro ChatGPT fazendo mais palavras com as que você adicionou, entendeu? E com isso, mano, além de você estar aprendendo palavras novas, você tá exercitando o seu cérebro a aprender a ler inglês, entendeu? A aprender a interpretar os textos em inglês. E é basicamente isso, velho. Se você gostou do vídeo, se eu te ajudei, deixa um like, comente, compartilhe. E é isso, beleza?